Efésios 4, a partir do verso 12, a palavra diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome neste momento, porque temos o glorioso privilégio de nos assentarmos em redor da Tua palavra para ouvirmos a Tua voz. Nós te suplicamos, ó Deus, que Tu fales conosco, que o Senhor ministre a Tua igreja e nos edifique em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós tratamos já no nosso encontro, e é nosso propósito nós continuar tratando a respeito disso com toda a igreja, num tema que está por toda essa perícope de Efésios, Efésios 4, de 1 a 16. Esses 16 versículos, como um todo, eles vão nos falar acerca da unidade da igreja. Pode ir passando, Pedro. E quando nós falamos acerca da unidade da igreja, nós já fizemos uma diferenciação entre unidade e uniformidade. Uniformidade nós podemos até produzi-la, porque é algo externo. Mas unidade, não somos nós, não é a igreja que produz. Unidade é algo produzido por Deus, vem do alto e é gerado no interior da igreja. Falamos também que o membro do corpo de Cristo, não é o membro da igreja local, mas o membro do corpo de Cristo, ele colabora com a preservação da unidade da igreja, andando de modo digno da vossa ou da sua vocação. Pode passar. Andar de modo digno da sua vocação pode ser descrito nesse texto em 4 virtudes. Primeiro, pode apertar, andando em humildade, pode apertar, mansidão, longanimidade e amor. Esse é o modo de andar digno da vocação a que o cristão é chamado. Pode passar. Falamos também sobre o fundamento dessa unidade. Se essa unidade ela fosse fundamentada no nosso querer, no nosso ideal, na nossa própria força, é uma unidade que tem tudo para dar errado e para naufragar. Mas o fundamento dessa unidade é algo mais sólido, é algo mais duradouro, é algo perfeito. E essa realidade pode ser básica, que une todos os cristãos, pode ser descrita nisso. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Veja que o fundamento, ele está ali descrito também relacionado à unidade da Trindade, porque ele fala de Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele está também ligado à obra da Trindade na igreja, que é o corpo de Cristo. Então está ali um só corpo, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Aspectos relacionados à obra de salvação na igreja. Pode passar. Vimos os dons da unidade que esse capítulo nos fala. Os dons da unidade falam a respeito da variedade, são diversos dons. A descoberta e o desenvolvimento desses dons, eles se dão no meio da igreja, no meio da comunidade. Nos fala sobre o doador é Cristo, ele é quem dá dons à igreja, e nos fala a respeito dos dons que Cristo deu à igreja. Que dons ele deu? Esse capítulo vai dizer. Ele vai falar que dons Cristo deu à igreja. Primeiro, o dom de apóstolos, ele deu o dom de profeta, o dom de evangelista
pastores e mestres. Se nós entendemos, à luz desses dons de Cristo à igreja, pode apertar mais uma vez, que todos esses dons estão ligados ao ensino da palavra, nos apontando que a palavra de Deus é o grande instrumento para a edificação da igreja. E hoje nós vamos falar então sobre o crescimento da unidade. Como é que o crescimento da unidade se dá com vista a esses dons, com vista àquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E os dons concedidos por Cristo para a igreja, esse texto que lemos, tem objetivos claros. O primeiro já está aí, o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. Se você olhar comigo o versículo 12, aí na sua Bíblia, o versículo 12 diz que com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra grega aí usada para aperfeiçoamento é o cartatismos. Ela não é encontrada em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. E às vezes essa mesma palavra, ela é empregada para o ato de restaurar um osso quebrado. Ela é usada aqui no sentido de aperfeiçoar aquilo que está deficiente na fé dos cristãos e dá a ideia de levar os santos a se tornarem aptos para o desempenho das suas funções no corpo de Cristo. Em outras palavras, a palavra de Deus está trazendo para os nossos corações que o primeiro objetivo claro dos dons que Cristo concede à igreja é para que a igreja mutuamente possa se aperfeiçoar. Se você tem um dom de Deus, se você recebeu essa graça, esse dom maravilhoso de Deus, saiba que isso não é para você mesmo, isso não é para que você use simplesmente em benefício próprio, mas Deus deseja usar esse dom na sua vida, para que outros irmãos sejam aperfeiçoados, sejam edificados pela graça do Senhor. É isso que o Senhor deseja fazer, meus irmãos. Primeiro, então, o objetivo claro do crescimento, para o crescimento da unidade, é o aperfeiçoamento dos santos. Mas não para por aí. A palavra nos fala de um segundo objetivo claro. O segundo objetivo... Não quer ir agora? Travou? O segundo objetivo claro nos fala do desempenho para o seu serviço. O objetivo tem a ver com o serviço. O versículo 12 prossegue dizendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. A função principal daqueles irmãos que foram elencados aqui anteriormente nos versículos desse capítulo, os pastores e mestres, a função principal dos pastores e mestres não é simplesmente fazer a obra, somente isso, mas é treinar os crentes para fazer a obra. A palavra grega aí usada para serviço é diaconia, e ela é usada aqui para não descrever a obra simplesmente dos pastores e mestres, mas ela é usada aqui para descrever a obra de todo o povo de Deus, sem exceção. E esta é apenas uma de inúmeras evidências indiscutíveis da visão do apóstolo Paulo, da visão da teologia paulina, da visão do Novo Testamento sobre ministério. O que é ministério? Ministério no Novo Testamento é serviço. Ministério no Novo Testamento é uma vocação privilegiada de todo o povo de Deus. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que privilégio glorioso Cristo tem concedido à igreja. Servir a Deus, servir para a edificação do povo de Deus, não é privilégio de uma elite clerical, mas como comemoramos nessa semana a reforma protestante, uma das defesas, uma das teses, um dos fundamentos da reforma é aquele do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todo crente em Jesus, todo membro do corpo de Cristo, todo aquele que se encontra ligado à cabeça que é Jesus, tem um dom, e esse dom ele deve usá-lo para serviço, para servir ao próximo. E nós brincamos sempre falando de uma coisa muito séria, que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Se você é um membro do corpo de Cristo, você tem pelo menos um dom, e esse dom você deve usá-lo para serviço da igreja do Senhor, para expansão do reino de Deus e para a glória do cabeça que é Cristo Jesus, o Senhor. Mas não para por aí. Além de aperfeiçoamento e serviço,
rumo ao crescimento da igreja. Esses dons são dados para a edificação. Veja que a palavra prossegue no finalzinho do versículo 12, dizendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. O comentarista bíblico e também escritor John Stott diz que todos os dons espirituais são dons dados para o serviço. Não tem finalidade egoísta, mas altruísta para o serviço de outras pessoas, ou seja, para a edificação do corpo de Cristo Jesus, o Senhor. E quando nós entendemos esse propósito de edificação, quando nós entendemos esse propósito que o Senhor colocou para os dons dados à igreja, e nós usamos esses dons desta maneira, nós vamos ver o corpo de Cristo crescendo, nós vamos ver o reino de Deus se expandindo, nós vamos ver vidas sendo alcançadas pela palavra gloriosa de Cristo que alcançou os nossos corações, que nos redimiu e que nos enxertou no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eu creio que se você é uma pessoa salva por Jesus, se você é alguém que foi alcançado pela graça maravilhosa do Senhor, o seu coração ele deve arder, o seu coração deve estar cheio de fervor, cheio de um anseio, um anelo, para que outros também conheçam a grandiosidade daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Deus tem agido, meus irmãos. Estar na igreja, ser parte do corpo de Cristo, estar inserido nesta igreja, que é a igreja invisível do Senhor, estar debaixo e submisso ao cabeça que é Cristo Jesus, é um privilégio. E esse privilégio nos foi outorgado, nos foi concedido, quando um dia alguém chegou e pregou a palavra de Deus ao nosso coração. Quando alguém usou os dons que Cristo lhe dera, para que através desses dons a igreja fosse edificada, para que através desses dons a igreja fosse servida, para que através desses dons a igreja fosse aperfeiçoada. Então, nós encontramos aqui o propósito para o qual o Senhor concede os seus dons e a sua capacitação à igreja, para o crescimento da unidade. Mas o Senhor é tão fiel e tão perfeito que Ele não para por aí. Além de Ele nos falar daquilo que nos foi dado para o crescimento da unidade, Ele vai nos falar de algumas evidências que nós podemos olhar e comparar se de fato nós temos crescido, se de fato nós temos progredido, se de fato nós temos avançado. E eu quero falar sobre essas evidências do crescimento dessa unidade. Há evidências do crescimento. As evidências do crescimento espiritual da igreja podem ser vistas em pelo menos 4 aspectos descritos nesse texto. O primeiro deles é maturidade. Maturidade espiritual ou semelhança com Cristo. Veja o versículo 13, quando a palavra diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Maturidade ou semelhança com Cristo. A nossa meta, meus irmãos, como cristãos, é o crescimento espiritual. Cristo é a nossa meta, Cristo é o nosso alvo, é a nossa vida, o nosso exemplo. Nós precisamos ser um exemplo do próprio Cristo, pois Ele vive em nós. E à medida que nós caminhamos com o Senhor, à medida que nós vivemos a vida da igreja, a vida em comunidade, esta evidência deve estar cada dia mais latente, cada dia mais evidente nas nossas vidas. Será que nós temos crescido no Senhor? Será que o povo de Deus tem caminhado rumo à maturidade? Será que aqueles que olham para nós e nos veem, quem sabe, 10 anos depois que nos viram uma vez, possam dizer: olha, eu posso dizer para você que você hoje se encontra mais parecido com o Senhor. Meus irmãos, se for assim, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor, porque é Ele quem tem feito a obra. Mas, se não for assim,
nós precisamos nos arrepender e nos colocarmos nas mãos do Senhor, porque alguma coisa está errada e esse errado está em nós, e nós precisamos nos corrigir. Precisamos estar no meio do povo de Deus, porque é no meio do povo de Deus, é no meio da comunidade cristã, é no meio do corpo de Cristo, que nós seremos edificados, ministrados, e avançaremos rumo a esta maturidade, a esse estar mais parecido com o Senhor. Mas há uma segunda evidência. A segunda evidência do crescimento é a estabilidade espiritual. Veja que o versículo 14, ele nos diz: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A palavra de Deus, é preciso a gente esclarecer isso aqui, ela também nos diz que nós devemos ser como crianças. Mas nós devemos ser como crianças em que sentido? Devemos ser como crianças em humildade e inocência. Mas jamais devemos ser como crianças em ignorância e em instabilidade. A palavra grega usada para Paulo sugere aqui a fúria das águas, quando ele fala de meninos agitados de um lado para o outro. Você imagina aquele barquinho, um pequeno barco no meio do mar, em alto mar, e de repente esse barco começa a ser açoitado pela fúria das ondas, por um vento tempestuoso, impetuoso, jogando esse barco de lá para cá. É exatamente essa a descrição de alguém que não tem estabilidade espiritual firmado na palavra do Senhor. Um crente maduro não é jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais do mercado da fé. E olha como nós temos visto absurdos em nossos dias. Basta você fazer um pequeno e rápido exercício de você entrar na internet, entrar no YouTube, e você vai ver tantas e tantas aberrações, que eu até te recomendo que você nem faça isso, porque não vai te edificar muito. Um crente maduro, ele não vai ser jogado de um lado para o outro, porque ele tem a sua vida estável, estabilizada, firmada sobre a sã doutrina que é a palavra de Deus. Há crentes, infelizmente, esta é uma realidade, há crentes que vivem de experiência e não têm discernimento espiritual para identificar os falsos ensinos. As novidades religiosas são como uma goma de mascar. Você masca, acaba o sabor, acaba o doce, e a pessoa continua mascando borracha. Ela precisa se desfazer daquilo para pegar uma outra coisa para poder sentir algum gostinho, alguma coisa. E assim são as novidades no mercado religioso. E são evidências daqueles que buscam tais coisas, de que eles não estão estabilizados na fé, estabilizados na palavra de Deus. E se nós temos sido ministrados pela palavra de Deus, se nós temos crescido a cada dia, sendo edificados no corpo, nutridos pelo Senhor, nós vamos manifestar as evidências desse crescimento, manifestando essa estabilidade espiritual. Os ventos de doutrina virão, os enganos estão aí, tentando nos solapar, batendo a nossa porta, mas nós não seremos jogados de um lado para o outro, porque os nossos pés, a nossa mente, a nossa vida estará firmada na palavra de Deus. E como, meus irmãos, se faz necessário que nós, com veemência, em nossos dias, enfatizemos a verdade da suficiência das Escrituras. A Escritura tem sido suficiente na sua vida? Se porventura nós nos encontrarmos uma realidade em que as Escrituras não têm sido suficientes, pode ser uma terrível evidência de que nós não temos progredido e avançado para aquilo que o Senhor deseja que a sua igreja avance, o crescimento espiritual, a maturidade cristã. Mas há uma terceira evidência do crescimento. A terceira evidência tem a ver com a verdade. Veja que o versículo 15 diz: seguir a verdade em amor, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. A verdade deve caminhar junto com o amor deve caminhar junto com a verdade. Eu gosto muito de um versículo da palavra de Deus que se encontra em Provérbios 27, versículo 6, você não precisa abrir,
eu vou recitá-lo para você. A palavra em Provérbios 27:6 diz assim: as feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. O que é que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo a respeito da sinceridade daqueles que querem o bem de um amigo. E por mais duro que possa parecer, aquele amigo vai exortar aquela pessoa para que ela se arrependa, ainda que aquilo seja doloroso, dolorido, para que ela se volte para o Senhor. Porque ela sabe que se a pessoa não se arrepender e continuar no caminho que ela está trilhando, ela vai acabar não se dando muito bem. Quando nós olhamos para aquilo que Provérbios diz, ele está dizendo que os beijos de um inimigo são traiçoeiros, porque se nós não alertarmos os homens de seus enganos, nós estaremos sendo falsos hipócritas. E, em última instância, nós não estaremos agindo com amor se faltarmos com a verdade. Aquilo que os cristãos defendem e a maneira como devem fazer, deve contrastar totalmente com os homens do versículo 14. O versículo 14 que lemos, a palavra fala a respeito desses homens que agem com artimanha, com uma astúcia para induzir ao erro. O cristão não age assim, mas o cristão, o membro do corpo de Cristo, ele age exatamente ao contrário. Os homens enganam os outros em benefício próprio, ao passo que o cristão deve levar adiante a verdade a fim de trazer benefício espiritual aos outros, e às vezes até em prejuízo próprio. É aquela situação em que nós falamos, e agora, se eu chegar e falar a verdade, eu vou ser prejudicado. Mas se eu não falar a verdade, a pessoa vai ser prejudicada. Então o cristão, ele abre mão, ele assume o risco de até mesmo ser ele próprio prejudicado, e ele fala a verdade, em contraste com aqueles que não conhecem a verdade e só proferem o engano. Seguindo a verdade em amor. Se nós temos seguido a verdade em amor, se a verdade e o amor têm caminhado lado a lado na nossa conduta e na nossa postura, esse é um sinal, é uma evidência de que nós temos crescido nessa unidade que o Senhor tem proposto para nós. Por fim, a última evidência do crescimento fala acerca de cooperação espiritual. Versículo 16, a palavra está dizendo: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada membro do corpo, não importa o quão insignificante pareça ser ou se sinta, tem um ministério importante a exercer para o bem do corpo de Cristo. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, quando você não está aqui no meio do corpo de Cristo, quando você não está vivendo em comunidade, você está fazendo falta. Você está deixando de ser usado pelo Senhor. Você está deixando de ser abençoado, mas você também está deixando de abençoar através daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E quando nós estamos crescendo, quando nós estamos entendendo aquilo que Cristo fez pela igreja, aquilo que Cristo está fazendo no nosso meio, nós buscamos e vivemos nesta cooperação espiritual. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já compartilhei aqui com os irmãos, e perdão se eu pareço repetitivo, mas a repetição é um instrumento de aprendizado. E eu já falei para vocês isso e vamos falar de novo. Procure uma hora fazer um exercício, se é que você não fez ainda, né? Abra o Novo Testamento e procure lá quantas vezes aparece essa expressão uns aos outros. É orando uns pelos outros, é amando uns aos outros, é edificando uns aos outros, é perdoando uns aos outros. É a igreja sendo usada pelo Senhor da igreja para ministrar a igreja. É a igreja sendo usada pelo Senhor para ministrar a igreja. O corpo cresce. O corpo de Cristo cresce quando os membros também crescem. E os membros crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Um cristão isolado não pode ministrar aos outros e nem receber ministração. Por isso, meus irmãos,
para que nós cresçamos e demonstremos todas essas evidências do crescimento da unidade. É mister que nós vivamos na comunhão da igreja do Senhor. Para concluir, nós temos aqui não apenas a visão da teologia paulina, não apenas a visão do apóstolo Paulo, nós temos aqui a visão de todo o Novo Testamento acerca da igreja. A nova sociedade, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, deve demonstrar amor, unidade, diversidade e maturidade sempre crescentes. Essas são as características de uma vida digna da vocação do nosso chamado. Pensando nisso, eu quero desafiar o seu coração a se unir comigo e a se unir com outros irmãos também dessa igreja, se é que você ainda não faz isso, a apresentar diante do Senhor alguns motivos de oração pela vida desta igreja, para que o Senhor possa nos usar com poder, com autoridade, não apenas para que esta igreja cresça, mas que essa cidade possa ser impactada pelo poder do Evangelho, que certamente tem impactado os nossos corações. Oração pela igreja. Ore a Deus e clame por unidade. Ore a Deus e clame por maturidade. Ore a Deus e clame por santidade. Porque se nós clamarmos a Deus, se nós buscarmos preservar a unidade, se nós buscarmos a maturidade, se nós buscarmos viver em santidade, há uma consequência de uma igreja que vive esses 3 pilares. Esse é o quarto. Nós teremos fertilidade. Deus irá consequentemente abençoar o seu povo, abençoar o seu corpo, dando-lhe crescimento e produção abundantes no Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós nos coloquemos na presença do Senhor, que nós entendamos o nosso papel no corpo de Cristo e sejamos usados nas mãos do Senhor para servir ao corpo de Cristo, edificando, para expandir o reino de Deus, levando esta palavra transformadora e fazendo tudo isso para a glória daquele que é o cabeça das nossas vidas, Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Convido a todos a que nos coloquemos em pé. Pai Santo, Deus querido, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome e nós Te agradecemos por este glorioso privilégio que o Senhor nos dá, de pertencermos ao Teu corpo, de estarmos inseridos na igreja do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, aprouve ao Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos alcançar, nos retirar desse sistema pecaminoso e nos acrescentar no Teu corpo glorioso que é a igreja do Senhor. Pai, que nós entendamos o nosso papel, que nós entendamos o Teu propósito para as nossas vidas e nós percorramos esse caminho até que nós cheguemos todos à estatura de varão perfeito, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Clamamos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos. Abençoa, Pai, esta igreja, Senhor. Permita, Senhor, que nós sejamos usados pelo Senhor. Que esta unidade, que não é produzida pela igreja, mas é dada pelo Senhor, que ela possa ser preservada no nosso meio. Que a Tua igreja caminhe rumo à maturidade. Que a Tua igreja viva em santidade. E o Senhor, consequentemente, conceda que nós desfrutemos desta fertilidade para a glória do Teu santo nome. Fica conosco, Senhor. Despede-nos debaixo da Tua graça, da Tua paz, e dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada por Ti, onde sejamos, Pai, em todos esses dias, ministrados pelo corpo de Cristo, ministrados pelo Senhor, através do Teu corpo. É o que nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.